Dando continuidade ao grandioso corte do vídeo de Jason Ferrer, abordando sobre os supostos sinais e a suposta vinda do suposto Jesus, onde o próprio deixa claro e evidente tudo que o suposto Jesus falou estava se referindo para aquele contexto, para aquela geração e principalmente para os discípulos. Aí, vamos entender para quem Jesus falou, como Jesus falou, em que contexto, em qual data ele falou que ia voltar. Nesta geração, nesta, não é nessa nem naquela. Nesta geração, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Mas ele falou, vocês serão perseguidos. Aí eu acreditava na minha vã ignorância, na minha vã inteligência, eu entendia que quando falava-se de perseguição, eu entendia que era eu, você, os cristãos em 2024, século 21, que seriam os perseguidos. Mas não, cara, não é não. É Jesus falando com os seus discípulos. Vocês serão perseguidos. Vocês serão levados à sinagoga. Aí eu falei, eu não tenho sinagoga para o cara me levar. Seria inconstitucional. Olha isso, seria inconstitucional. O cara me pegar pelo braço e me levar para uma sinagoga nos dias de hoje no Brasil. Você consegue entender essa cena? Você consegue ver essa cena? Nos dias de hoje, certo? Dia 25/10/2024, um cara prendendo o Jason e levando para uma sinagoga. Mas que sinagoga? Onde tem uma sinagoga aqui? Fujam, fujam. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu digo, mas não tem Judéia aqui. Então, do que Jesus está falando aqui, finalmente? Aí, meu amigo, quando a ficha caiu, aí já foi. Aí eu falei, o cara estava falando dentro de um contexto histórico que abriga a grande tribulação, Daniel. Você está pensando que Jesus falou que a grande tribulação aconteceria com mísseis, caças, aviões, drones, que ele estava prevendo 2024? Não, Daniel, não. Jesus estava deixando bem claríssimo em Lucas, capítulo 21, que a grande tribulação, a grande guerra, seria com espadas. Espadas e cavaleiros. Peraí, se a grande tribulação, onde existe o anticristo, deve acontecer com espadas, eu devo crer que essa grande tribulação não é para os dias de hoje, concorda? Mas para aquele século, para aquela geração, para aqueles ouvintes e para aqueles espectadores pessoais de Jesus. Aí foi que eu comecei, então, a escrever o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. O pronome demonstrativo esta está definindo claramente a qual geração, que foi a geração do século I da Era Comum, a geração a qual o próprio suposto Jesus viveu. Então, os cristãos distorcem a própria Bíblia, porque ela deixa claro a quem o suposto Jesus estava se referindo. Agora, por que os líderes religiosos distorcem essa passagem colocando-a no futurismo? Primeiro ponto, para poder colocar medo nas ovelhas e assim, através do medo, elas possam obedecê-los e dar dinheiro para eles. Porque imagine se eles dissessem que o Jesus falou tudo isso para o contexto de sua época, para o primeiro século da Era Comum, e não para o século XXI, as ovelhas não iriam mais obedecê-los e também não iria mais dar dinheiro para eles. Outros pontos que deixam claro que o suposto Jesus estava falando que a sua suposta vinda era para aquele contexto, quando ele diz que os discípulos seriam perseguidos e levados à sinagoga, e os que estivessem na Judéia deveriam fugir para os montes. A quem Jesus estava se referindo, falando aos próprios discípulos. E o pior de tudo, todo esse contexto está se referindo ao povo judeu, a Israel, e não à humanidade, ao mundo todo. Onde o mesmo deixa claro, como ponto de referência, a sinagoga e a própria Judéia. Onde é que tem sinagoga? Em Israel, claro. Então não tem o que se discutir sobre esse contexto. Por mais que os líderes religiosos queiram esconder a verdade,
mas a própria Bíblia mostra claramente que tudo isso era para aquele contexto e para aquela geração. Outro ponto muito importante também, que deixa claro que todos aqueles eventos estavam se referindo àquela época. Uma delas é a tribulação, onde a tribulação se refere a reinos contra reinos, com espadas e cavalarias. Porque justamente é um episódio e contexto que era totalmente vivenciado na época, ou seja, era um contexto próprio daquela época. Justamente, todas as pessoas que estudam história sabem que no passado as civilizações eram organizadas por reinos ou impérios. Não existia a ideia de nações ou países, e principalmente no contexto justamente do primeiro século da Era Comum, que a Europa era formada por reinos e impérios. E essas civilizações lutavam através de espadas, escudos, lanças, catapultas e cavalarias. A ideia de nações como países e estados se deu com o fim da Idade Média, entrando para a Idade Moderna, que foram os primeiros estados como nações e países a surgir. Foi Portugal e Espanha na Península Ibérica da Europa. Então, quando alguém joga essa tribulação no nosso contexto atual do século XXI, ela está cometendo um crime chamado anacronismo. O que é anacronismo? É uma forma equivocada onde tentamos avaliar um determinado tempo histórico à luz de valores que não pertencem a esse mesmo tempo histórico. É o que acontece justamente com essa passagem, onde os fundamentalistas religiosos pegam esses fatos de outro contexto histórico e jogam para o nosso contexto atual, que é totalmente diferente do que vivemos. Na verdade, os cristãos e os judeus cometem anacronismo constantemente com toda a Bíblia, porque eles ficam trazendo eventos de outro contexto para nosso contexto do século XXI. Porque nosso contexto atual do século XXI é um contexto totalmente oposto do contexto que a Bíblia se refere. Hoje vivemos em um mundo totalmente globalizado da era digital e tecnológica, onde as guerras são vivenciadas e desenvolvidas através do uso de tecnologias computadorizadas e robótica, onde temos usos de mísseis balísticos, bombas atômicas e nucleares, drones totalmente inteligentes, onde pode mostrar em tempo real qualquer lugar que esteja sobrevoando. Exemplo disso foi um dos líderes do Hamas, que foi encontrado pelo drone, e daí conseguiram matá-lo, mas graças ao drone. E centenas de tecnologias que hoje são utilizadas nas guerras. E antes não existiam essas coisas. Quando tivemos a Primeira Guerra Mundial, ainda não se tinha muitas tecnologias. Foram utilizadas de tecnologias, armas de fogo, como a infantaria, as metralhadoras, os canhões, os gases venenosos, as granadas e os ataques. Só veio melhorar mais em tecnologias a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso é essencial e fundamental quando fazemos uma leitura, principalmente bíblica, a gente analisar todo o contexto, como o tempo a qual está se referindo, como também o uso dos pronomes, ou seja, fazer toda a análise a quem o texto está se reportando. E o pior, pessoas estudadas que têm graduações, pós-mestrado ou até mesmo doutorado, não observam que esse contexto bíblico está se referindo diretamente ao contexto do primeiro século da Era Comum e que caem nas mentiras dos líderes religiosos. Por isso que todos os dias luto contra esse sistema religioso. Deixo bem claro, não luto contra pessoas, e sim contra o sistema religioso que engana e usurpa muitas pessoas. Lembrando, essas pessoas são vítimas
de um sistema que foi implantado pelos colonos e missionários religiosos cristãos europeus, que saiu disseminando, destruindo vidas para poder instituir uma nova ordem religiosa chamada cristianismo. Em um país onde os próprios líderes religiosos usam o sistema religioso para mentir e poder se dar bem na vida, um país desse nunca será um país sério, de uma educação e saúde de qualidade e referência mundial. Mas isso pode mudar, só depende de nós mesmos, ou seja, tudo depende de cada um de nós. Se existe algum Deus, esse Deus somos nós mesmos. Temos o poder de promover a paz e a guerra. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.